Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos aqui ver mais um capítulo, né, do assunto de lógica. Essa é a segunda parte. No primeiro vídeo eu havia falado sobre a ideia inicial, né, do que trata a lógica, falando sobre o conceito de proposição e também como é que a gente utiliza os conectivos lógicos, né? Nesse vídeo agora a gente vai adentrar um pouco mais, né, nesse universo falando sobre as tabelas verdade, né? Então, antes de mostrar as tabelas, né, que no caso representa 90% do assunto, né, eu vou falar sobre três princípios, né, três regras básicas que a lógica ela trabalha. Então, a lógica clássica, né, ela é governada por três regrinhas, tá? Existem outras, mas essas são as três principais. São o princípio da identidade, o princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído. O que trata o princípio da identidade? Ele fala o seguinte: todo objeto é idêntico a si próprio, tá? Ou seja, no caso, esses três princípios, eles falam basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu tenho uma proposição e essa proposição ela é única, tá? Não vai haver outra proposição idêntica. Princípio da contradição. O que fala isso? Dadas duas proposições contraditórias, ou seja, uma é negação da outra, então uma delas é falsa. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar a seguinte proposição, um exemplo, tá? Vou dizer que a Lua é branca. Qual seria a proposição contraditória? Seria negar isso, ou seja, dizer que a Lua não é branca. Então eu tenho duas proposições contraditórias. Eu digo que a Lua é branca, e a segunda proposição eu afirmo que a Lua não é branca. Então, se eu tenho essas duas proposições, né, a Lua é branca e a Lua não é branca, eu tenho que admitir que uma delas tem que ser falsa. Tá? É o que ele fala aqui, o princípio da contradição. E, por fim, o princípio do terceiro excluído, que ele fala o seguinte: se eu tenho duas proposições contraditórias, uma delas é verdadeira. Mais uma vez, pegando o mesmo exemplo, né? Se eu colocar aqui a Lua é branca e a outra proposição eu colocar a Lua não é branca, então automaticamente uma delas tem que ser verdade e a outra tem que ser uma mentira, né? Então essas são as três regras muito simples e onde a lógica ela rege, tá? Bom, então é o seguinte, com base nessas ideias, né, aquelas três ideias simples, a gente pode afirmar o seguinte: as proposições simples elas são ou verdadeiras ou elas são falsas, sendo mutuamente exclusivos os dois casos. Daí dizer que a lógica clássica ela é bivalente. Traduzindo, né? Então, se eu tenho uma proposição simples, como eu falei, né? Por exemplo, a Lua é branca, isso é uma proposição simples, tá? A Lua é branca. Então, essa proposição ela só tem dois valores possíveis: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso afirmar uma coisa e essa coisa ser verdade ou mentira. Não, aliás, perdão, eu não posso afirmar uma coisa e dizer que essa coisa é verdade e mentira ao mesmo tempo, tá? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. As duas coisas elas não podem acontecer. Isso vai ser muito útil quando a gente for trabalhar as proposições compostas, que aí sim vai entrar o conceito de tabela verdade. Então, para determinar o valor, se ela vai ser verdade ou uma mentira, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que primeiro conhecer, né, os valores das proposições simples. Mais uma vez, o que significa proposição composta? Eu havia falado a ideia no vídeo 1, né? Proposição composta é quando você tem mais de uma proposição. Então, eu posso colocar aqui: a Lua é branca e Jorge é solteiro. São duas proposições, no caso aí uma proposição composta ligada pelo conectivo I, né? A Lua é branca e Jorge é solteiro. Então, isso
Aí, nesse caso aqui, a tabela verdade ela vai me indicar se essa proposição composta ela é uma verdade ou ela é uma mentira, né? Então, a gente vai trabalhar aqui cada tabela, tá, referente a cada conectivo. O primeiro é a negação. Bom, a negação a gente já viu, né? No vídeo 1, o símbolo da negação é sempre esse tio aqui, né? Então, a negação da proposição P ela é verdadeira se somente se, né, a proposição original for falsa. Resumo, a gente tem essa tabelinha aqui, né? Então, eu tenho a proposição original e aqui eu tenho a negação. Então, se a proposição original ela for verdadeira, se eu for negar, ela vai se tornar falsa. A negação fica falsa. Caso contrário, se a proposição original ela for falsa, então, quando eu for negar, ela vai mudar de valor, se tornar verdadeira. Essa é a tabela da negação. Agora, a tabela da conjunção, né? Que é o nosso I. A dica é o seguinte, pessoal, é você verificar onde é que ele é diferente, tá? Então, assim, ó, tabela da verdade da conjunção. A conjunção ela é verdadeira se somente se, né, as proposições são verdadeiras. Resumindo, a gente tem isso daqui, ó. Eu tenho duas proposições, tá? P e Q. Então, quando eu for juntar essas duas proposições, né? O conectivo aqui é o I, no caso esse símbolo aqui, né? A gente tem o seguinte, ela só vai ser verdadeira se as duas originais, né, forem. Então, na conjunção, né, na tabelinha aqui do I, só vai ser verdade nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui. Onde a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Então, se as duas aqui são verdadeiras, o resultado final vai ser verdade. Em todas as outras, eu vou ter uma falsidade. Então, se eu tenho aqui uma verdade e uma falsidade, eu vou ter uma falsidade. Se eu tenho uma falsidade aqui e uma verdade, eu vou ter uma falsidade. E se eu tenho duas falsidades aqui, no caso aqui, o produto final vai ser uma falsidade. É quase meio que lógico, né? Bom, a disjunção, que é no caso o ou, né? Então, a disjunção ela é falsa, tá? Se somente se as proposições originais são falsas, né? Então, aqui a gente vai olhar, no caso, olha só, no I eu olhei para verdadeiro, né? Só vai ser verdadeiro se as duas originais forem verdadeiras. Agora, no ou, né? Aqui no caso é o ou, no ou eu vou olhar para o que é falso. Então, só vai ser falso, o valor final só vai ser falso se as duas originais, se as duas proposições originais forem falsas, né? Então, nesse caso aqui, vai ser falso. Todas as outras serão verdadeiras, né? Então, se eu tenho uma verdade ou outra verdade, o produto final é verdadeiro. Se eu tenho uma verdade ou uma falsidade, o produto final continua sendo verdadeiro. Se eu tenho uma falsidade ou uma verdade, o produto final é verdadeiro. Só vai ser falso se eu tiver uma falsidade ou uma falsidade. Então, se eu tenho duas afirmações que são falsas, o produto final no ou é falso, né? A implicação, que é no caso o se então. Tabela verdade da implicação. A implicação ela é falsa se somente se o seu antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, se a primeira proposição ela é verdadeira e a segunda proposição for falsa. Então, nesse caso aqui, a implicação, né, o resultado final, ele é falso. A tabela aqui resume, né? Então, mais uma vez, eu vou olhar para o que está diferente, né? Então, olha só. Só recapitulando, o I é verdadeiro se as duas são verdadeiras. O ou é falso se as duas forem falsas. E na implicação, né, vai ser falso se a primeira for verdadeira, né, a primeira coisa que eu falar for verdadeira, e a segunda coisa que eu for falar é falsa. Então, nesse caso aqui, o produto final é falso. Todos os outros são verdades. E na bimplicação, que é no caso o nosso se somente se, né?
ela vai ser verdade se e somente se as proposições são verdadeiras ou falsas. Então aqui eu tenho duas condições, né? Ela vai ser verdadeira se a primeira frase for e a segunda também for, tá? E ela também vai ser verdadeira se a primeira frase for uma mentira e a segunda frase também for uma mentira. Então, nesse caso, o produto final é uma verdade. Então, eu posso resumir, né, todas as tabelas nesse quadro aqui. Então, a gente tem a negação, mais uma vez, a negação. No caso, se a primeira for verdadeira, então quando eu for negar, ela vai se tornar falsa. Se eu tiver uma falsidade e eu for negar, ela vai se tornar verdadeira. O valor, ele muda, né? Na conjunção, que é o nosso I, a gente só tem o produto final verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, né? Todas as outras serão falsas. Na disjunção, que é o nosso OU, onde é que é falso? Ela é falso quando as duas frases forem falsas. A implicação, né? Que é no caso o se então. Então aqui só vai ser falso quando a primeira frase for verdadeira e a segunda for uma falsidade. Na bimplicação, que é o nosso se somente se, ele vai ser verdadeiro em duas situações. Quando as duas frases forem verdadeiras ou quando as duas frases forem falsas. Então, nesses dois casos, o valor final, né, vai ser verdadeiro. E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo. A gente vai trabalhar muito isso nas questões, tá? E aí vocês vão pegando, né, o hábito, né, no caso, pegando o jeito, como a gente fala, em relação às tabelas verdade. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.